Olá, eu me chamo Paloma Caroline Catelã, sou graduanda em História pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, Campos de Franca, bolsista de iniciação científica sob fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e orientanda da professora doutora Suzane Silveira Lemos França, na área de História Medieval, com ênfase em Península Ibérica, além de integrante do grupo Escritos sobre os Novos Mundos, uma história da construção de valores morais em língua portuguesa. O título da minha pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, é Escritos de um Exilado, um letrado entre Portugal e Castela, século XV. O objetivo principal da minha pesquisa é examinar a trajetória de um dos letrados portugueses ilustrativos do período em que se observa o impulso de escritos de natureza moralizante destinados aos leigos e por eles produzidos, impulso em grande parte devido aos diálogos com letrados de outras cortes. No século XV, em Portugal, a produção letrada teve significativo estímulo, todavia, ainda se manteve sob tutela da alta nobreza, cujos nobres deixaram obra representativa do que estimavam para o seu grupo e o seu povo. Entre esses escritos, de caráter moralizante, sobressaem alguns produzidos por um nobre cuja vida foi marcada pelo infortúnio do exílio, Pedro de Coimbra, condestado de Portugal e governador da Ordem de Avis. Em decorrência da crise que culminou no desastre da Batalha de Alfarrobeira e na morte do seu pai, o infante Dom Pedro, filho de Dom João I, o condestável foi acusado de atuar contra o Real Estado, sendo-lhe retirado o governo da Ordem de Avis e confiscado seus títulos e bens por carta régia do seu primo e rei Dom Afonso V. Temendo ter o mesmo destino que o pai, o condestável Dom Pedro viu-se obrigado a exilar-se em Castela entre os anos de 1449 e 1456. Enquanto esteve homiziado na erudita corte castelhana de João II, apesar das queixas e lamentações literárias do nobre, este período foi fundamental para estimular sua produção escrita, pois foi ali que ele teve a oportunidade de acompanhar de perto grandes acontecimentos do seu tempo, participando das lutas que se desenrolaram em Castela e do Cerco de Granada, realizado por Henrique IV em 1455, onde esteve presente na primeira entrada em solo mouro. Também participou ativamente das feiras de Medina del Campo, importante centro cultural e livresco. Além disso, Dom Pedro esteve em contato com os mais importantes escritores de seu tempo, como Juan de Mena, Martim de Ávila e o próprio Marquês de Santillana, trocando cartas com importantes poetas e cronistas, a exemplo de Gomes de Anis de Zurara. Assim, é notável que a sua estadia em Castela foi fundamental para aprofundar seus conhecimentos no dialeto local e estimular sua obra, de forma que percebe-se uma evolução mental já anteriormente relatada pelo historiador Luís Adão da Fonseca, evidente pela transição de uma forma de tratamento tradicional, apresentada na primeira das suas 3 obras maiores, a sátira de Infelice e Felice Vida, claramente medieval, para uma forma de tratamento que considera renascentista, visível nas suas 2 obras, As Coplas del Menosprecio e Contento de las Cosas Fermosas del Mundo e a Tragedia de la Insigne Reina Dona Isabel. Tendo sido essas 2 últimas obras escritas durante ou após o desterro, há que se pensar em que medida esse período e as relações nele estabelecidas teriam impulsionado a produção textual do primogênito do infante Dom Pedro. Dessa forma, em Castela, Dom Pedro pôde escrever significativa parte de seus textos, que são reconhecidos como os mais notáveis, numa língua, àquela altura, mais prestigiada e mais corrente para expressar ideais moralizantes peninsulares, o castelhano. Dado que o tom de lamento reincide em diversas passagens da sua obra, traduzindo inquietações que eram correntes naquele período, um dos alvos da minha investigação é interrogar a relevância que esse desterro possa ter tido nas suas reflexões e julgamentos sobre os atos e os indivíduos do seu tempo. Importa para minha pesquisa, igualmente, examinar em que medida a experiência dos contatos externos ajudou a definir o perfil dos escritos deste período e qual a importância do seu exílio para uma faceta fundamental das relações peninsulares, as trocas de ideias e escritos.
Sem perder de vista a história pregressa do condestável Dom Pedro, filho de um dos letrados portugueses que também esteve em contato com outras cortes, o objetivo central, pois, da minha pesquisa é a relação entre o exílio, as lamentações e as reflexões moralizantes que caracterizam a obra. O Condestável, por dominar as principais línguas ibéricas de seu tempo, aprofundando seus conhecimentos no castelhano, tornou-se o primeiro português bilíngue em sua produção escrita. Em suma, sendo, portanto, sua trajetória marcada por ligações com reinos peninsulares, cabe-se questionar em que medida o desterro e os contatos nele estabelecidos são marcantes na produção letrada de Dom Pedro, estimulando reflexões de ordem moral e expressando trocas ibéricas de escritos e ideias de longa data.